Olá pessoal, vamos continuar aqui com nossa pequena interconexão. Nós temos aqui na tabela de rotas orgânica aqui de R1 as redes 1110 e 121212.0, perfeito. E no caso aqui de R2, nós vamos ter 2220 e 121212.0. Isso vai fazer com que, se você tentar pingar 2222 a partir de 1111, não vai rolar, né? Porque não existe uma entrada na tabela de rotas de R1 para 2220, perfeito? Então, só para a gente relembrar. Ping 2222 source 1111. Não vai rolar. R1 não tem uma entrada na tabela de rotas dele que aponte para 2220. A gente fez isso na aula passada colocando rotas estáticas. Agora a gente vai habilitar o RIP em R1 e em R2 para que eles troquem informações de roteamento, de sorte que R1 consiga ter uma entrada na sua tabela de rotas relativa a 2220 e R2 tenha uma entrada na sua tabela de rotas relativa a 1110, perfeito? Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui em R1, entro no modo de configuração, conft, router, RIP, e eu especifico a versão número 2 do RIP, version 2. Muito importante também é o comando no auto summary. Para que é dado esse comando? Esse comando é dado pelo seguinte: porque quando a R1 for anunciar a rede 1110/24, se você não colocar esse comando no auto summary, ele vai auto-sumarizar ou vai resumir a rota para 1110/24, ele vai resumir para 1000/8, porque ele entende que 1110/24 é, na verdade, uma sub-rede derivada de 1000/8, que não deixa de ser verdade, mas a gente vai anunciar a rota. Eu quero anunciar uma rota para 1110/24, perfeito? Então eu coloco no auto summary, eu estou negando a autossumarização de rota, perfeito? Ok, agora eu vou dizer, vou especificar as redes às quais eu quero que sejam divulgadas. Então venho aqui, network 1110, não coloco máscara. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que interfaces de R1 que participem da rede 1110, elas possam divulgar atualizações, e além disso, eu também informo que essa rede também vai ser anunciada. Então, esse comando aí, ele faz com que anúncios sejam enviados pela interface 1111 e da mesma forma que a rede 1110 seja anunciada, só que ela vai ser anunciada pela outra interface de R1, a interface S1/0, perfeito? Além disso, eu habilito o RIP na interface pertencente à rede 12.12.12.0, no caso 12.12.12.1, fazendo com que anúncios sejam divulgados a partir dessa interface e essa rede também seja divulgada, né, anunciada. Vai ser anunciada por quem? Pela interface F0/0 de R1. Perfeito? Pronto. Isso aí, feito isso, eu já tenho a configuração do RIP em R1, tá? O que é que eu faço? Eu venho agora para o modo de usuário, copy, run, start, de sorte que a gente tem essa informação armazenada de forma não volátil no roteador R1,
Se eu precisar desligar e ligá-lo, essa configuração RIP ela vai ser aplicada. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Todos os comandos que eu digitar, o RIP, nesse caso aqui, se eu desligar o roteador e ligar, eu vou ter que refazer. Perfeito? Então, copy, run, start. Copio a configuração em execução para uma configuração de startup, né? Está numa base de dados de configuração de execução e vai para uma base de dados de configuração de startup. Perfeito? Show de bola. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui, ou melhor, análogo, né? Em R2. Eu vou vir aqui em R2 e vamos lá. Vou configurar o RIP em R2. Vou para o modo de configuração, router, RIP, definir a versão como versão 2, no auto summary, porque senão ele tenderia, por exemplo, a sumarizar 2220/24 por 2000/8. Da mesma forma, ele sumarizaria 12.12.12.0/24 por 12.000/8, certo? Então, no auto summary, estou negando a autossumarização. E agora eu vou habilitar o RIP na interface ligada à rede 2220. Isso vai fazer também com que essa rede seja anunciada por outra interface, tá? Então, network 2220 e mesma coisa com relação a 12.12.12.0. Perfeito? Então, o comando network é isso. Ele habilita o RIP na interface que pertence àquela rede e permite que aquela rede também seja divulgada a partir de outras interfaces. Tranquilo? Pronto. Faço um end aqui. Copy, run, start. Lembrando, o que eu fiz esse end? Esse end, ele permite que você, da onde você estiver, você vá para o modo de usuário. Eu poderia fazer um exit saindo da configuração de roteador e depois um exit saindo da configuração do modo de configuração. Mas eu posso bypassar todos esses exits, em vez de eu fazer todos esses exits, eu posso simplesmente dar um end e eu volto para o modo de usuário. Perfeito? De boas? Pronto. Feito isso, vamos dar uma olhada na tabela de rotas de R1. Show IP route. O que a gente vê agora? A gente vê uma entrada na tabela de rotas de R1. Ela foi aprendida via RIP, como está explicitado aqui por esse código R, né? 2220, via 12.12.12.2, ou seja, via R2, e com custo igual a 1. Tá? O custo é o que tem depois da barra aqui. Eu tenho uma distância administrativa, que é 120. Depois eu explico para vocês o que é que significa essa distância administrativa. E depois do barra, o 1, que 1 é o custo. Tá? E aqui a interface de saída, ou seja, qualquer datagrama que R1 receba com relação a 2220, ele vai escoar pela interface S1/0. O que é natural, né? Se a gente vê aqui pela disposição da topologia. Da mesma forma, aqui em R2, o que vai acontecer? Eu dou um show IP route e eu tenho uma entrada para 1110. Veja, com código R, ou seja, ela é aprendida via RIP, via 12.12.12.1, ou seja, via R1, e a interface é serial 1/0. Perfeito? Nada mais correto, né? Porque qualquer datagrama que R2 venha a receber com relação a 1110, ele vai enviar pela interface S1/0. Joia? Bom, beleza. Agora vamos ver se a gente consegue fazer esse ping. Então, bora lá.
Setinha para cima. Ping 2222, source 1111. Pronto. Taxa de sucesso 100%. De 5 echo request que eu enviei, eu recebi 5 echo reply. Né? Tempo de round trip, né? De mínimo de 12, máximo de 64, média de 28 milissegundos. Perfeito? Agora veja bem. O que a gente tem aqui? Se eu pegar, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Vou capturar os pacotes nesse enlace aqui. R1 e R2, tá? Se eu capturar esses pacotes, o que eu vou ver? Eu vou ver anúncios RIP, perdão, que são enviados por R1 para, no caso, R2 e R2 para R1. Não é necessariamente, não é de fato de R1 para R2, né? Então você pega, por exemplo, aqui, veja esse caso aqui. Esse anúncio, na verdade, ele está enviando para o endereço IP de destino 224.009, que é aquele grupo multicast de todos os roteadores que falam RIP, perfeito? Então, não é bem para R2. A R2 vai receber, né? Claro. E agora, o que tem aqui nesse anúncio? Nesse anúncio, a gente tem aqui, ó, veja, uma mensagem RIP, aqui falando sobre a rede 1110 com custo 1. Perfeito? Perceba que essa mensagem está encapsulada por quem? Por um segmento UDP com número de porta de origem e destino igual a 520. Tá certo? Esse segmento, por sua vez, é encapsulado pelo datagrama que tem como origem R1, ou seja, 12, 12, 12 e 1, e como destino aquele grupo de multicast 224.009, que corresponde a todos os roteadores que falam RIP. Né? Beleza? De boas? Pronto. Esse nosso datagrama, cadê ele? É esse aqui, né? Cadê ele? É o datagrama número 8, é o pacote número 8. Foi enviado com 13 segundos, né? 13 segundos. E o próximo, depois dele, foi enviado com 42 segundos. Quer dizer, mais ou menos 30 segundos de diferença, né? Como a gente já viu. Se você pegar, por exemplo, a mensagem que R2 envia, essa daqui, por exemplo, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre 2220. Essa mensagem aqui, que corresponde ao pacote número 11, né? Tá aqui, ó. É uma mensagem RIP que está encapsulada por um segmento UDP, número de porta de origem de destino igual a 520, que é encapsulada, por sua vez, por um datagrama IP que foi enviado por R2, ou seja, 12.12.12.2, tendo como endereço de destino 224.009, que é aquele grupo multicast de todos os roteadores que falam RIP. Tá? E aí R1 recebe esse datagrama e é assim que R1 coloca na tabela de rotas dele uma entrada para 2220 com custo 1. Veja que ele foi enviado com com 28 segundos. Vamos ver o próximo. O próximo dele 28 segundos. O próximo dele foi enviado com 56 segundos. Também mais ou menos 30 segundos. Perfeito? E se você deixar, você vai ficar vendo aqui eternamente essas mensagens sendo enviadas de R1, e ele envia e R2 recebe, e R2 envia e R1 recebe. Tudo bem? Então a configuração RIP é bem simples.
Perfeito, pessoal? De boas? Só para a gente terminar, vamos dar uma olhada aqui em R2. A gente já sabe que tá rolando, né? Nós já vimos, né? Em R2, uma rota para 110. Pronto, é isso aí. Então é isso, pessoal. Grande abraço e a gente se vê posteriormente. Tchau, tchau.